e Best Top 10, canal de política são Auriverde Brasil, Blog da Cidadania, Brasil 247, Desmascarando, Gazeta do Povo, Jovem Pan Política, Meteoro Brasil, O Antagonista, Revista Fórum, Revista Oeste. Vote agora em app.premibest.com. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 19 de setembro de 2025. São 15 horas. Senhoras e senhores, conforme antecipado pelo canal, nesta edição nós vamos apresentar as denúncias feitas contra o deputado federal Nicolas Ferreira por incitação criminosa. São peças criminais que pedem cassação de mandato e investigação da Polícia Federal à campanha do deputado de extrema-direita, que pede a empregadores que demitam aqueles que tiverem uma ideologia diferente da dele, uma ideologia política. Há toda uma tipificação penal que ampara as representações que nós fizemos. São representações bastante densas e com vários precedentes junto ao STF e à Procuradoria-Geral da República. Uma denúncia foi feita à Procuradoria-Geral da República, ao Dr. Paulo Gonet, devido à prerrogativa de foro do deputado bolsonarista, e outra denúncia foi feita ao Supremo Tribunal Federal. E agora o que se espera é que sobrevenha uma investigação, porque já há dezenas de casos de pessoas que estão perdendo emprego simplesmente porque tem uma opinião política que desagrada a este deputado e a empregadores que pensam como ele. Isso, inclusive, é enquadrado na Lei 7.716 de 1989, a lei do racismo, que não veta só cometimento de atos racistas, mas também qualquer tipo de discriminação. A lei trabalhista brasileira também proíbe qualquer sanção a um funcionário de uma empresa que tenha opinião política, religiosa, de qualquer tipo, ideológica, que seja diferente do empregador. O empregador não tem que se meter no que pensa o seu contratado e muito menos demitir e sancionar uma pessoa porque ela pensa diferente dele. Isso é criminoso e está na hora, no momento em que o Brasil está prendendo um por um da organização criminosa que tentou solapar a democracia no Brasil ao longo dos infames 4 anos de Jair Bolsonaro, e agora nós já temos o segundo e terceiro núcleo da organização criminosa golpista e, muito provavelmente, o inquérito 4995, que pretende sancionar o deputado federal foragido Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, contando mentiras para o governo dos Estados Unidos contra o Brasil e provocando, inclusive, sanções ao povo brasileiro. Então, essas mentiras que estão sendo contadas e os prejuízos que o país está arcando vão também entrar logo em julgamento no STF, porque a Procuradoria-Geral da República deve fazer a denúncia a qualquer momento. Então, você vai ver agora a íntegra das 2 representações que foram feitas nesta data. Senhoras e senhores, vamos em frente. Se você puder fazer
uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. Bom, minha amiga, meu amigo, aí está a primeira das duas representações, essa ao Procurador-Geral da República, por questão de foro do deputado Nicolas Ferreira. São representações criminais e eu estou tendo bastante dificuldade com isso, porque a minha advogada não atua nessa área criminal. E eu fui ver alguns advogados aí, um me pediu 15 mil reais para fazer isso, porque é figurão, porque tem medo. Aí eu entrei em contato com o deputado Rogério Correia, deputado federal Rogério Correia, que é um amigo de longa data, e ele falou que nós vamos discutir para protocolar essa representação. Na última hora, eu estava fazendo o vídeo da tarde aí eu tinha passado para minha advogada, aí ela retornou e falou: Eduardo, mas eu não sabia que era criminal. Criminal eu não faço. Aí eu falei com outro advogado, conhecido meu. Ah, não, mas criminal, ó, eu sou criminalista, mas eu cobro 15 mil para fazer isso aí. Então aí eu falei com o deputado, né? Eu não tenho essa estrutura toda, mas eu sempre fiz muita representação. É que a gente tinha uma ONG e tinha um advogado na ONG. Hoje em dia eu não tenho mais a mesma estrutura, né? Principalmente uma estrutura de um político e tal. Então, mas eu não quero deixar de fazer essas representações, porque eu prometi para mim mesmo que não pode ficar impune isso que você vai ver agora que o deputado Nicolas Ferreira está fazendo. Na pior das hipóteses, eu lanço uma vaquinha virtual aí para a gente pagar os 15 mil do advogado. Mas eu acho que o deputado Rogério vai poder me ajudar. De qualquer forma, eu vou mostrar para você o material que eu e a minha mulher, que também é advogada, mas ela não pode entrar nisso porque ela trabalha numa empresa que proíbe que ela faça qualquer coisa na área jurídica fora da empresa. Então aí realmente não é fácil, né? A gente vê que precisa de estrutura para fazer. Se por acaso alguém for advogado, quiser me ajudar, tudo bem, mas eu acho que o deputado Rogério Correia vai conseguir me ajudar. De qualquer forma, eu quero compartilhar com você o absurdo que esse Nicolas Ferreira está fazendo e como é clara a culpa dele nesse caso. O pessoal fez uma representação ao Ministério Público do Trabalho, né, que eu vou até colocar aqui para você dar uma olhada. Você vê aqui uma representação do pessoal, congressistas entram com ação contra Nicolas por demissões. Foram 9 deputados federais que assinaram, vários deles, o deputado Nicolas Ferreira, o deputado Nicolas Ferreira não, o deputado Guilherme Boulos, Érica Hilton, Célia Chacriabá, Henrique dos Santos Vieira Lima, Ivan Valente, Luciene Cavalcante, Talíria Petroni, Tarcísio Mota Carvalho e Paulo Lemos. Eles entraram no Ministério Público do Trabalho, né, ao excelentíssimo senhor, a Procuradora Regional no Trabalho em São Paulo. Então aqui uma representação, inclusive tem aqui algumas coisas que eu vou apresentar. Eles representaram também um outro sujeito, que é um tal de Thales Gomes, né? Que é um empresário que ele trabalhava há pouco tempo em uma empresa em que ele era CEO, e aí publicamente, numa entrevista, perguntaram para ele o que ele acharia de uma CEO mulher. E aí ele fez todo um discurso machista contra as mulheres e acabou demitido. Isso bombou, inclusive, essa matéria, né? Tem até aqui, eu vou pegar para vocês aqui. Gomes CEO, quer ver? Aqui, ó.
Deus me livre de mulher CEO. Empresa diz que Tales Gomes renunciou após declaração em que mulher assumiu o cargo. Tales Gomes foi criticado após dizer Deus me livre de mulher CEO. Empresa divulgou nota nas redes sociais. Bom, mas vamos ao que interessa então. Aqui o pessoal já fez o Ministério do Trabalho, mas a representação que o Blog da Cidadania está fazendo é muito outra. Veja bem, eu vou mostrar para vocês aqui. Então aqui eu fiz uma para a PGR, que eu vou ler para você esse material, porque é realmente chocante o que esse Nicolas aí está fazendo, né? Vamos lá. Vamos ver se aqui fica mais claro para você ver. Tá aqui, tá bem mais claro. Eu só vou acertar aqui na tela para você poder ver completamente. Então vamos lá. Representação ao excelentíssimo senhor doutor Procurador-Geral da República, representado Nicolas Ferreira, deputado federal. Aqui eu sou o representante e o Nicolas é o representado, deputado federal, PL Minas Gerais, brasileiro, com endereço funcional na Câmara dos Deputados, Brasília, foro privilegiado, qualificação e foro. Ele é representado, goza de foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, artigo 102, 1b, Constituição Federal. É aquele artigo que permite, inclusive, que até o ministro do STF seja julgado pelo próprio STF. A presente representação é oferecida para apurar preliminar dos fatos narrados com vista à eventual instauração de inquérito e oferecimento de denúncia pelo Ministério Público Federal. O assunto, notícia de fato por incitação a atos discriminatórios e crime de preconceito por motivação ideológica política, nos termos dos artigos 286, incitação ao crime, e 140, parágrafo 3º, injúria racial discriminatória, por analogia do Código Penal, com cópia artigo 20 da Lei 7.716/1989, por analogia, praticar, induzir ou incitar discriminação e preconceito, e violação aos artigos 5º, inciso 4, liberdade de expressão sem anonimato para ofensas, e o artigo 41, artigo 41, proibição de discriminação da Constituição Federal de 88. Ademais, violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, Lei 13.709 de 2018, artigos 5º, inciso 10º, dados sensíveis incluem opiniões políticas, e 9º, consentimento para tratamento de dados. Bom, dos fatos, o representado, valendo-se de sua posição como deputado federal e imunidade parlamentar, lançou em 12 de setembro de 2025, em suas redes sociais, perfil Nicolas DM, no X, Twitter e Instagram, uma campanha pública incentivando empresas privadas e instituições públicas a demitirem funcionários identificados como extremistas de esquerda ou simplesmente esquerdistas. Embora inicie com casos de celebração de mortes, exemplo, assassinato de Charlie Kirk, a campanha generaliza para exposições e incitações a retaliações contra pessoas de esquerda que pregaram a morte de ninguém, configurando possível discriminação por mera opinião política. Essa campanha vai além de casos de violência, fomentando incitação ao ódio, hate speech, conforme precedentes do STF sobre discursos que fomentam discriminação. Então tem alguns exemplos concretos. Na primeira postagem que eu coloquei na representação, de 12 de setembro, o Nicolas diz: o movimento começou, demita os verdadeiros extremistas de sua empresa, denuncie. Essa declaração vaga, sem especificar critérios para extremista, incita empregadores a retalharem contra qualquer simpatizante de esquerda, expondo-os a demissões discriminatórias sem relação com pregação de morte ou violência. Tal publicação configura incitação direta a atos discriminatórios
no âmbito laboral, violando a CLT, artigo 373-A, e a Lei nº 9029 de 1995, promovendo perseguição ideológica e fomentando ódio político, o que agrava sobremaneira a polarização. Está aqui a mensagem do Nicolas, né? O movimento começou, demita os verdadeiros extremistas da sua empresa. Tem uma segunda postagem, de 12/9 também. Em breve, mais um extremista de esquerda ficará sem emprego. Embora mencione um caso específico, o termo extremista de esquerda é usado de forma ampla, incentivando demissões generalizadas de esquerdistas sem atos violentos. Aqui, em breve, mais um extremista de esquerda ficará sem emprego e demissões generalizadas de esquerdistas sem atos violentos. E aqui, então, a postagem. Lembra do médico que comemorou a morte de um pai inocente? O Conselho Regional de Medicina abrirá um processo para apurar o comentário. Em breve, mais um extremista de esquerda que ficará sem emprego. Então ele está aí chamando de extremista de esquerda. Ele é um extremista de direita. O Nicolas Ferreira, por todos os critérios, é um extremista de esquerda, e aqui ele põe uma nota que o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco informa que recebeu uma denúncia motivada por ampla repercussão nas redes sociais envolvendo a conduta de um médico inscrito nesse conselho. O CREMEP esclarece que será seguido o rito processual previsto para a devida apuração do caso. Essa generalização do termo extremista expõe cidadãos a riscos iminentes por suas opiniões políticas, ideológicas de qualquer tipo, como assédio, violência ou exclusão social. A tal campanha resultou em demissões como a de um neurocirurgião em Pernambuco e um gestor do Teatro Municipal de São Paulo, mas vai além. Ao expor perfis e dados pessoais sem consentimento, viola a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, artigo 5º, inciso 10º, opiniões políticas são dados sensíveis, expondo indivíduos a riscos de retaliação física ou psicológica, conforme especialistas em proteção de dados alertam sobre o uso indevido de informações pessoais em contextos políticos. Exemplo, notícias sobre a campanha incentivando demissões de extremistas de esquerda sem critérios objetivos e generalizando para universidades e empresas. Então você veja, aqui você tem uma matéria do Correio Brasiliense que diz o seguinte: Nicolas incentiva a demissão de extremistas de esquerda. O movimento começou. Outra, relato de campanha para demitir radicais esquerdistas após ameaças, mas ampliando para esquerdistas em geral, sem menção exclusiva à pregação de morte. Essa saiu no Diário do Poder. Está aqui, ó. Após novas ameaças, Nicolas pede demissão de radicais de esquerda. E aí tem evidências, capturas de tela, que eu vou mostrar aqui, links citados e notícias jornalísticas. Aqui vão os links. Esse aqui, por exemplo. Se você tem esquerdistas na sua empresa, demita. Simples assim, tá? Demita. Tem esquerdista na sua empresa? Demite. Aí você tem outro. Edwin Boietti. A resposta correta é agir enquanto há vontade. Submeter os esquerdistas aos mesmos protocolos que impuseram na última década é a única coisa que pode ter algum efeito dissuasor. Demiti-los, ridicularizá-los e expulsá-los do espaço público. Aqui tem o link, não é? Depois tem um outro, Josué Johnson. É hora de começar a demitir imediatamente esses esquerdistas dementes. Parem de perder tempo mandando-os embora. Demitam-nos imediatamente. E aqui outro, Cabo Magnitsky. Ele se auto-intitulou isso por causa da lei Magnitsky. Deveriam demitir todos os esquerdistas mesmo. Daí sim iriam sentir o gosto da picanha. Peter, tem que ser 4 frentes. Demitir e não contratar funcionários esquerdistas. Divulgar quais são e não comprar em empresas de donos esquerdistas. Romper laços com amigos esquerdistas. Não anunciar na Globo ou mídias esquerdistas. Só assim haverá um movimento forte e crescente. Outro aqui. Não, tem mais um aqui. Veja só. Movimento Nova Colômbia.
Derrota total da esquerda, demita esquerdistas, exponha esquerdistas, cancele eventos esquerdistas, desfinancie projetos esquerdistas, feche toda a mídia esquerdista, prenda organizações de esquerda, torne o esquerdismo socialmente inaceitável, jogue livros comunistas na fogueira, jogue bandeiras do orgulho LGBTQIA+ em lixeiras, não reconheça casamentos sodomitas, pulverize estátuas satânicas em pedaços, leve à falência e destrua todas as clínicas de aborto e trans, substitua a maloca pela realeza de Cristo, crie gerações futuras para se orgulharem de sua fé, cultura e nação novamente. Da tipificação. A campanha do representado pode configurar a prática de crimes e atos ilícitos, como incitação a demissões discriminatórias, multa por Lei 9.029 de 1995 e possível injúria coletiva por preconceito político extensível da Lei 7.706/1989, que é a lei do racismo. E essa lei, ela não veta só o racismo, ela veta todas as formas de preconceito na sua nova versão. Conforme jurisprudência do STF, em casos de discriminação não racial, aí tem outros casos aqui que autorizam o uso dessa lei, de gente que foi condenada porque queria segregar gente que não só que era pessoa negra ou indígena, mas por outras coisas, por ideias da pessoa. Tem jurisprudência de condenação. Não se trata de mera opinião política, mas de possível abuso da imunidade material do tal Nicolas, pois ele visa lesar direitos de terceiros. Artigo 53, parágrafo 2 da Constituição Federal, após EC 35/2001, expondo cidadãos a riscos como violência e hostilidades por opiniões ideológicas, conforme a análise do STF sobre incitação do ódio. Exemplo RE 635559 de 2015 sobre limites à liberdade de expressão em casos de discriminação e casos como de Marco Feliciano, o pastor deputado, por preconceito homofóbico. Ele também já foi incluído em um inquérito 3935 do STF. E, ademais, a exposição de dados sensíveis sem consentimento configura violação à Lei Geral de Proteção de Dados, com punições administrativas e civis, artigos 48 a 52. Então, você tem aqui, do risco de exposição, ao instigar demissões baseadas em rótulos difusos como extremistas de esquerda ou esquerdista, sem relação com pregação de morte ou violência, o representado expõe cidadãos a riscos graves por opiniões político-ideológicas de qualquer tipo, fomentando um clima de intolerância que pode escalar para a violência física, assédio online ou exclusão profissional. Isso contraria a proteção constitucional à liberdade de pensamento, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 4º, e a LGPD, que classifica convicções políticas como dados sensíveis, exigindo proteção contra o uso indevido que gere discriminação ou dano. Exemplo, punições vigentes desde 2021. Precedentes do STF destacam que incitação ao ódio apresenta risco iminente de discriminação ou violência. Exemplo, análise em habeas corpus sobre discurso de ódio. E ação direta ADPF, não é? 548 STF 2020, sobre hate speech em redes sociais. O preconceito ideológico pode ser equiparado a racial, por analogia na jurisprudência do STF, estendendo a Lei 7.716 de 1989. Então, o pedido é o seguinte: diante do exposto, requer-se a instauração de inquérito civil e ou policial para apuração dos fatos, incluindo violações à LGPD. B. Remessa da denúncia ao STF, se cabível for o privilegiado. C. Adoção de medidas cautelares, como suspensão temporária da imunidade, já foi faz tempo, né?
Adoção de medidas cautelares como suspensão temporária da imunidade se houver abuso manifesto. A notificação do denunciado para esclarecimentos e demais providências que o Ministério Público Federal entender cabíveis, inclusive arquivamento, se infundado. Protesta provar o alegado por todos os meios de direito, por todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive documental e testemunhal. Bom, aí nós temos, pessoal, também a do STF, que é idêntica a essa. Aqui é a do STF, tá? Então, eu me dirijo ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro relator, aquele que cair, né? Aí, isso aqui eu vou fazer a mesma coisa que aquele outro para ficar mais fácil de você ver. Com foro privilegiado perante o STF. Assunto: notícia de fato por incitação a atos discriminatórios, crime de preconceito, etc. E aí, essa representação ela é igual à da PGR. Então, aqui do pedido. Diante do exposto, requer-se o recebimento da presente queixa-crime com abertura de ação penal. B. Ciência à Câmara dos Deputados, artigo 53, parágrafo 3º, Constituição Federal, para possível sustação do processo. Citação do querelado para defesa prévia. Produção de provas. Ao final da condenação nas penas cabíveis, com eventual perda de mandato, se aplicável após trânsito em julgado. Artigo 15, inciso 3º, Constituição Federal de 88, ou em ação de improbidade conexa à Lei 8.429 de 1992. F. Concessão dos benefícios da justiça gratuita nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, Lei 13.105 e Lei 1060 de 1950, uma vez que o querelante declara não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio de sua família, isso sou eu, não é? Conforme declaração de hipossuficiência anexa. Caso não seja caso de ação penal, arremessa à Procuradoria-Geral da República para apuração complementar. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, incluindo prova documental, testemunhal e pericial. Dá-se à causa o valor de R$100 mil para o Nicolas ter que indenizar a coletividade, né? Não é o autor da denúncia, e indenizar a coletividade. Então, minha amiga, meu amigo, aqui o que se está fazendo é simplesmente em benefício da sociedade. Eu e todos nós vamos ganhar com essa representação, porque vamos mostrar que a sociedade civil, eu não sou ligado a partido político nenhum, eu não tenho cargo público, eu não recebo dinheiro público, isso o Sérgio Moro constatou quando ele veio para cima de mim em 2017, e ele veio para cima de mim porque eu o representei ao Conselho Nacional de Justiça, pelo que ele estava fazendo na Lava Jato. E aqui, então, nós temos essa nova peça. Aqui são duas peças, uma vai para a PGR, outra para o STF, e eu acredito que todos os que quiserem ou se acharem prejudicados devam fazer a mesma coisa, porque ele está afetando. Eu tenho um conhecido que acaba de ser demitido simplesmente porque o patrão sabe que ele é de esquerda, viu essa conversa toda e demitiu. E para ele ficou claro, né, o sujeito trabalhava havia tempo na empresa, está desesperado, tem família. Então, minha amiga, meu amigo, agora eu só conto com o deputado Rogério Correia, e se ele não puder me ajudar, eu vou tentar fazer uma vaquinha. Eu vou tentar por todos os meios protocolar essas peças no STF, porque estão bem feitas. Eu fiz junto com uma pessoa que entende do traçado, e os crimes são claros, claríssimos. O que o Nicolas Ferreira está fazendo vai estigmatizar todas as pessoas da sociedade que tenham uma ideologia de esquerda que é perfeitamente aceitável no Brasil. E eu quero concluir dizendo para você
que essas pregações de perseguição foram o que levou a Alemanha nazista àquilo que se viu entre os anos 1930 e 1945. Então, senhoras e senhores, a gente tem que tomar providências enquanto é tempo. E eu estou aqui para isso, como eu sempre fiz na minha vida. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.